Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Aqui quem fala é o Guto, seja bem-vinda, seja bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos resolver as atividades de matemática da primeira semana do PET, do Plano de Estudo Tutorado do 4º ano do Ensino Fundamental. As atividades que eu vou resolver aqui foram disponibilizadas pelo Governo do Estado de Minas Gerais para todos os estudantes das escolas estaduais lá no site Estude em Casa. Então vem comigo que a gente vai aprender muita coisa legal hoje aqui. Vamos então começar a resolver as atividades do PET, Plano de Estudo Tutorado para o 4º ano do Ensino Fundamental. Nós vamos resolver as atividades da primeira semana. Logo no início aqui aparecem algumas informações sobre os conteúdos, as habilidades. Em seguida aparecem orientações para os pais e responsáveis e agora tem uma dica para o aluno. Eu vou ler essa dica para o aluno aqui, olha só. Oi, crianças! Hoje vamos aprender o que são retas paralelas e retas perpendiculares. Então nós vamos aprender dois conceitos, retas paralelas e perpendiculares. E aí, vamos começar? Primeiro observem as figuras da atividade 1 e entendam a definição dessas duas retas, desses dois tipos de retas, que a gente vai ver já já. Agora pensem sobre as perguntas que aqui está dizendo que a mamãe e o papai farão para você sobre as figuras da letra B. No caso, aqui nesse vídeo não tem o papai e a mamãe, mas tem o professor, tem eu, Guto, e eu vou te contar um segredo, mas me promete, não conta para ninguém. Aqui está falando que nós vamos aprender sobre retas paralelas e perpendiculares. Você vai aprender mais coisas do que isso, então fica comigo até o final do vídeo, tá bom? Vamos então à atividade 1. Observando retas paralelas e perpendiculares. Primeiro aqui aparecem as retas paralelas, eu coloquei também a imagem de retas paralelas aqui. Essa mesma imagem do livro eu coloquei aqui do lado. Vamos ler as informações que estão aqui. Retas paralelas. Primeiro, não apresentam um ponto comum entre si. O que significa isso? Elas não se encontram, tá vendo? Elas seguem uma do lado da outra o tempo todo, então elas não têm ponto em comum, elas não se encontram. Segunda característica que aparece aqui, possuem a mesma distância entre elas. O tempo todo, como elas estão correndo lado a lado, elas vão ter a mesma distância. Então se eu medir a distância desse ponto aqui da reta até aqui, e eu for mais adiante e medir daqui até aqui, essa distância vai ser igual. A mesma coisa aqui, ó. Se eu fizer tracinhos, medindo a distância dessas retas, esses tracinhos vão ter a mesma medida. Tá vendo? Se eu faço esses tracinhos assim, ó. Por quê? Se essas retas são paralelas, elas não vão se encontrar, então elas vão manter a distância entre elas o tempo todo. E aí aparecem alguns exemplos que são justamente esses exemplos que a gente viu aqui. Falando agora das retas perpendiculares, vamos ver as características. Eu já coloquei aqui uma figura de retas perpendiculares, a mesma que está aqui na apostila. Apresentam um ponto em comum. Esse ponto em comum, ele fica onde? Fica nesse lugar aqui onde as duas retas se cruzam, tá certo? Onde elas se encontram. Formam ângulos de 90 graus entre si. Essa informação ela é interessante. Por quê? Se eu penso um giro completo aqui em torno desse ponto, um giro completo dá uma volta de 360 graus. Só que esses 360 graus, eles foram divididos em 4 partes iguais. Então, cada uma dessas partes aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Aqui é um ângulo de 90 graus. Aqui é um ângulo de 90 graus. Esse desenhozinho que eu estou fazendo aqui é o símbolo do ângulo de 90 graus. É um quadradinho com um pontinho, tá certo? Tem alguns que fazem só o quadradinho também, alguns livros que mostram só o quadradinho, mas é a mesma coisa. Quando a gente quer identificar um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, quando as retas perpendiculares elas se cruzam, nesse lugar onde elas se cruzam, a gente tem 4 ângulos de 90 graus. E como exemplo, a gente tem aqui na apostila uma imagem que foi a mesma imagem que eu usei aqui para te mostrar. Então, retomando, as retas perpendiculares apresentam um ponto em comum, que é aquele ponto ali onde elas se encontram, e elas formam 4 ângulos de 90 graus exatamente nesse lugar onde elas se encontram, como eu mostrei aqui. Agora nós vamos ver algumas imagens que formam retas paralelas e perpendiculares. Eu já coloquei aqui do lado a faixa de pedestres e a cruz. Observa comigo essa faixa de pedestres. Se eu pego essas duas beiradas aqui, essas duas extremidades da faixa,
a gente tem claramente aqui a ideia de retas paralelas, não é verdade? Da mesma maneira, se eu analisar assim, ó, essas linhas nessa direção, eu também tenho a ideia de retas paralelas. Quando eu vejo todas essas faixas lado a lado, essas faixas elas são paralelas, elas não se cruzam, elas não têm ponto em comum. E elas mantêm a mesma distância uma faixa da outra, não é verdade? Agora observa comigo a cruz. A cruz é um exemplo de duas retas perpendiculares. A gente tem uma reta aqui, ó, que está descendo, deixa eu fazer direitinho, que está descendo aqui, e a gente tem uma outra reta na horizontal, nesse caso aqui. Onde essas duas retas se encontram, o que acontece? É um ponto em comum, a gente tem a formação de 4 ângulos de 90 graus. Você sabe como que a gente chama um ângulo de 90 graus, sem falar a medida dele? Ângulo de 90 graus é também chamado de ângulo reto, tá bom? Fica essa informação a mais aí para você se você ainda não sabia disso. Agora a gente vai analisar o que acontece com o trilho de trem. Eu já coloquei aqui a imagem. Na verdade, são os trilhos do trem, não é verdade? Imagina que esse caminho que o trem vai percorrer é um caminho sempre reto, não vai fazer curvas. Vamos marcar aqui onde estão os trilhos desse trem. Olha só. Aqui está um trilho e aqui está outro trilho. Claramente aqui a gente tem a ideia de retas paralelas. Esses trilhos eles têm que ser paralelos, porque o tempo todo as rodas do trem elas precisam estar na mesma distância. Se esses trilhos se encontrassem, se esses trilhos se aproximassem, o trem, o que ia acontecer? Ele ia sair dos trilhos e ia acontecer um acidente. Mas a gente também consegue ver outro exemplo de retas paralelas quando a gente observa esses materiais de fixação do trilho, que em alguns lugares é de madeira, não sei se você já viu o trilho de trem, mas eles podem ser de madeira. O do metrô aqui na cidade de Belo Horizonte, por exemplo, é de concreto. Mas esses suportes aqui que ficam no chão e dão sustentação aos trilhos, eles também têm a mesma distância um do outro. Então eles também são exemplos de retas paralelas. Mas agora eu quero que você observe uma outra coisa comigo. E se eu analisar um trilho, se eu comparar a posição de um trilho com o suporte do trilho? E aí? Um trilho com o suporte do trilho. Nesse caso, essas duas retas aqui, elas são paralelas? Elas não são paralelas. Elas dão para a gente claramente a ideia de retas perpendiculares. Então, se eu analiso os trilhos separadamente, a gente tem a ideia de retas paralelas. Da mesma forma, se eu analiso os suportes dos trilhos, a gente também tem a ideia de retas paralelas. Mas se eu analiso o trilho com o suporte do trilho, se eu comparo a posição do trilho com o suporte do trilho, a gente não tem mais a ideia de retas paralelas. A gente tem a ideia aqui de retas perpendiculares. Agora você lembra que eu te falei que você ia aprender mais coisas do que está aqui na apostila? Ainda tem uma atividade para a gente fazer, mas a gente vai fazer essa atividade daqui a pouco, tá bom? Eu quero te ensinar algumas coisas muito úteis e interessantes sobre geometria antes. Vamos analisar o que acontece com duas retas diferentes na geometria plana. Na geometria plana, duas retas diferentes, ou elas não se cruzam, e aí elas são chamadas de retas paralelas, ou então elas se cruzam e têm apenas um ponto em comum, e nesse caso elas são chamadas de retas concorrentes. Então, as retas que não se cruzam, não têm ponto em comum, têm a mesma distância uma da outra o tempo todo, são as retas paralelas, e as retas que se cruzam, tendo um ponto em comum, elas são chamadas de retas concorrentes. E aí você pode estar pensando assim, não, mas eu posso ter retas desse tipo. Aí elas não me parecem ser nem paralelas e nem concorrentes. Aqui elas não se encontram, aqui elas também não se encontram, elas não são nem paralelas nem concorrentes. Será que o Guto não está fazendo confusão? Não, olha só, a gente tem que pensar o seguinte, que na geometria as retas elas são infinitas, ou seja, elas não têm início e nem fim. Só que como a gente não consegue desenhar um traço infinito, a gente sempre desenha um pedaço da reta. Então se a gente imagina esse traço verde aqui, olha só, que ele representa uma reta, lembrando que a reta é infinita,
Se eu prolongar esse traço aqui um pouco, em algum momento o que vai acontecer? Ele vai se cruzar com a reta vermelha. Então essas duas retas aqui, elas são retas concorrentes, tá bom? Da mesma forma, nesse caso aqui, aparentemente essas retas não se encontram, mas lembra que a reta é infinita? Então, vamos imaginar o prolongamento desse traço vermelho aqui. Olha o que vai acontecer. Chega um momento em que essa reta se cruza com essa reta verde. Portanto, aqui a gente tem também retas concorrentes. Repetindo, na geometria plana, duas retas diferentes, ou elas não se cruzam e são retas paralelas, ou elas se cruzam e são retas concorrentes. Vamos falar mais um pouquinho das retas paralelas? Voltando aqui ao que está escrito na apostila, quais são as características das retas paralelas? Elas não apresentam ponto comum entre si, como a gente está vendo aqui nesses exemplos. Eu desenhei retas paralelas em posições diferentes, tá certo? E elas possuem a mesma distância. Olha só, se eu faço traços aqui ligando uma reta à outra, esses traços eles vão ter a mesma medida, o que indica que essas retas elas têm a mesma distância porque elas são retas paralelas. E aí você pode estar pensando assim, mas e as retas perpendiculares? O Guto falou que as retas são ou paralelas ou concorrentes, mas e as retas perpendiculares? É aí que está. Olha só, quando duas retas se cruzam, elas podem se cruzar formando ângulos de 90 graus, lembra que a gente já viu isso? Quando elas formam ângulos de 90 graus, 4 ângulos de 90 graus em torno do ponto onde elas se encontram, aí elas recebem o nome de retas perpendiculares. Mas as retas, elas também podem se cruzar formando ângulos que não são ângulos de 90 graus. Como aqui, olha só, eu tenho um ângulo aqui bem aberto e um ângulo menorzinho. Esses ângulos não são de 90 graus. Nesse caso aqui também, compara esse ângulo aqui, olha essa abertura com essa aqui. Esses ângulos são diferentes, não são ângulos de 90 graus. Mas essas retas, elas também são concorrentes. Só que nesse caso elas não vão ser perpendiculares. Elas recebem o nome de retas oblíquas. Nome complicado, né? Mas é isso mesmo. Então, repetindo, quando elas se cruzam formando ângulos de 90 graus, elas são perpendiculares, como a gente aprendeu. E quando elas se cruzam, mas não formam ângulos de 90 graus, elas são chamadas de retas oblíquas. Agora, uma informação importante. As retas perpendiculares, elas sempre vão ser dessa forma? Uma na vertical e outra na horizontal? Não. Aqui a gente tem um exemplo de duas retas que, quando se encontram, formam ângulos retos, formam ângulos de 90 graus, mas a gente não tem uma reta na horizontal e outra na vertical. E aí, deu para entender? Vamos então agora para a atividade 2. Olha só, agora que você já sabe o que são retas paralelas e perpendiculares, responda as questões abaixo de acordo com esse croquis, que é uma espécie de mapa, né? Um mapa de ruas. E as orientações são as seguintes. Pinte de azul as ruas paralelas entre si e pinte de verde as ruas perpendiculares. Vamos começar pela letra A. Pinte de azul as ruas paralelas entre si. Lembra da ideia de retas paralelas? São retas que não possuem pontos em comum, não possuem nenhum ponto em comum, e elas têm a mesma distância uma da outra o tempo todo. Dá uma olhada aqui nesse mapa e olhe para as ruas P e R. Olha só, eu posso pintar essas duas ruas de azul, porque elas são paralelas, está vendo? Mantém a mesma distância o tempo todo entre elas, não tem ponto em comum. Então, a rua R é paralela à rua P. Nós temos aqui o primeiro par de retas paralelas. Mas olhe também a rua S e a rua T. Essas duas ruas, elas também são paralelas, elas não têm pontos em comum e elas mantêm a distância entre elas o tempo todo. Então, a rua T é paralela à rua S. E a rua Q? Ela não se encontra, ela não tem ponto comum com a rua S. E também não tem ponto comum com a rua T. Mas se você olhar a distância entre a rua Q e a rua S, essa distância ela vai ficando menor na medida em que a gente desce, ou vai ficando maior na medida em que a gente sobe. Se a gente pensar na reta que representa a rua Q, lembra que as retas são infinitas? Imagine o prolongamento aqui da rua Q e o prolongamento da rua S. Vamos fazer isso aqui só como um exemplo? Olha o que aconteceria se eu prolongasse a reta que representa a rua Q.
Se eu prolongasse a reta que representa a rua Q, e se eu prolongasse a reta que representa a rua S, olha o que acontece, ainda não foi suficiente, mas se eu prolongar aqui mais um pouquinho, chega um momento em que as retas que representam essas ruas, elas se cruzam. Então, nesse caso, essas retas não são paralelas. Elas também não seriam perpendiculares, mas a gente poderia dizer que elas são concorrentes e oblíquas. Por que elas são concorrentes? Porque elas se cruzam. Por que elas são oblíquas? Porque elas não formam ângulos de 90 graus quando se cruzam. Vamos agora fazer a letra B. Pinte de verde as ruas perpendiculares. Ruas perpendiculares, lembram? São ruas que se encontram, têm um ponto em comum, e onde elas se encontram, a gente tem ali a formação de 4 ângulos de 90 graus. Observe comigo aqui a rua R e a rua T. Então aqui nós temos o primeiro par de retas perpendiculares. Consegue ver o ângulo de 90 graus aqui? Eu vou desenhar o ângulo de 90, os 4 ângulos de 90 graus. Está aqui, aqui, aqui e aqui. Esses ângulos de 90 graus, no mapa, são as esquinas, não é verdade? Mas a gente tem mais um par de ruas perpendiculares. Vamos comparar a rua T com a rua P. Olha só, a rua T e a rua P, elas também são ruas perpendiculares. E aqui estão os 4 ângulos de 90 graus. Mas é só isso? Não, a gente tem mais ruas perpendiculares. Compare comigo aqui a rua R e a rua S. Então deixa eu prolongar aqui o colorido da rua R. E olha a rua S aqui. Essas ruas também são ruas perpendiculares. E tem mais um par. Vamos olhar a rua P e a rua S. Elas também são perpendiculares. E os ângulos de 90 graus a gente consegue ver aqui, ó. Aqui temos um ângulo de 90, aqui outro, aqui outro, aqui outro. 4 ângulos de 90 graus. Aqui também, aqui também, aqui também e aqui também. Mais uma vez, vamos analisar a rua Q. Eu quero que você compare agora a posição da rua Q em relação à rua R. Essas ruas, como a gente já viu, elas não são paralelas. Agora, será que elas são perpendiculares? Elas seriam perpendiculares se os ângulos formados aqui nesse ponto de encontro, nas esquinas, se eles fossem ângulos retos. Mas esse ângulo aqui não é um ângulo reto, ele é maior do que um ângulo de 90 graus. E esse ângulo aqui, ele é um ângulo menor do que 90 graus. Então essas retas elas não são perpendiculares, mas como a gente viu, a gente poderia dizer que elas são retas concorrentes sim, porque elas têm um ponto em comum, mas elas são retas concorrentes oblíquas e não perpendiculares. São oblíquas porque não formam 4 ângulos retos, não formam 4 ângulos de 90 graus. Muito bem, para terminar a gente tem um resumo aqui. Na atividade de hoje, você aprendeu o conceito de retas paralelas e perpendiculares. Na verdade, você aprendeu o conceito de retas paralelas, de retas concorrentes, e você viu que dentro das retas concorrentes existem as retas perpendiculares e as retas oblíquas, não é verdade? Vimos que para as retas serem consideradas paralelas, elas não podem ter um ponto em comum e também precisam manter a mesma distância entre si. Já as retas perpendiculares apresentam um ponto em comum, formando nesse ponto de encontro, nesse ponto comum, 4 ângulos de 90 graus, que são chamados de ângulos retos. A gente encerra aqui então as atividades da semana 1 para o 4º ano do ensino fundamental. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e tenha te ajudado a aprender um pouco mais sobre a geometria plana e as retas paralelas, concorrentes, perpendiculares e oblíquas. Se você gostaria de registrar alguma observação, faça isso nos comentários e se você também tiver alguma dúvida, registre aí nos comentários. Eu vou fazer o possível para responder bem rapidinho. Eu quero te lembrar que na descrição do vídeo tem links para você acessar o meu site, as minhas redes sociais e também se inscrever lá no meu canal no Telegram. E agora eu quero te pedir um favor. Se você gostou desse vídeo e esse vídeo foi útil para você, compartilhe com os seus amigos, com os seus colegas, os seus conhecidos que estão estudando esse assunto também. Porque se foi útil para você, pode ser que seja útil para eles também. Se você puder fazer isso e quiser fazer, obviamente, eu te agradeço muito. Agora eu fico por aqui, deixo com você o meu abraço, bons estudos
e até o vídeo da próxima semana com as atividades da semana 2 do PET do 4º ano. Tchau, tchau!